Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a retrospectiva de 2022. Como é que foi a retrospectiva do país e do mundo em 2022? Com pandemia, desemprego, eleições, enfim, o ano de 2022 foi marcado também pela pandemia, como eu já disse, por casos de violência de direitos humanos, problemas no combate às mudanças climáticas, discussões sobre saúde mental e o aumento das desigualdades do país. Participam do programa a Tainá Almeida, que é bacharel em Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela coordena o projeto Visões do Mundo da Rede Emancipa Sem Fronteiras. Rodrigo Alencar, psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e autor do livro A Fome da Alma, Psicanálise, Drogas e Pulsão na Modernidade. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conhecer as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Maíra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel, bom dia, Tainá, bom dia, Rodrigo, e bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva, na Rádio Brasil Atual. Vamos para os destaques da semana, neste último Perspectiva do ano? Então, Joel, acho que o destaque que ainda está repercutindo não deixa de ser a vitória da Argentina na Copa do Mundo, né? Quer dizer, a Argentina foi campeã, né? Era, segundo dizem, a última chance que o Messi teria para colocar esse título na sua galeria vitoriosa, sua carreira vitoriosa com tantos títulos. Faltava o título mundial e a Argentina conseguiu conquistar o seu terceiro título mundial de futebol lá no Catar, né? E realmente lá serve de lições, né? Quer dizer, essa final da Copa do Mundo, que foi realmente emocionante. Há muito tempo eu não vi um jogo de futebol, e eu que acompanho há mais de 50 anos, desde criança eu acompanho futebol. Há muito tempo eu não vi uma partida tão emocionante como essa final entre a França e a Argentina, né? E uma lição para nós, né? Vai ter disputa por pênalti, coloca o melhor batedor do time para cobrar o primeiro. Foi o que a França e a Argentina fez, né? No Brasil nós tivemos Tite, né? Fazer o quê, né? Mais um ano na fila. Mas essa é a pergunta recorrente. Nós vamos aproveitar essa lição? Olha, a perda da Copa do Mundo e da atuação da seleção brasileira. Já perdemos tantas, né, que talvez já está na hora de aprender, né? Eu acho que o futebol brasileiro precisa de uma reestruturação. Na verdade, você falou, Frank, que há mais de 50 anos você acompanha o futebol e está na nossa memória emotiva, aproveitando que nós temos aí um psicanalista no programa, que a individualidade resolve. A gente esquece o básico. O futebol é um esporte coletivo. Isso, não depende só do Neymar, não depende. Nós temos que ter um bom goleiro, nós temos que ter um bom técnico. E a gente observou que a vitória da Argentina também foi porque ele fez uma leitura de como atuava a França e colocou os jogadores numa disposição que é incrível, né? Que levou a Argentina à conquista da Copa do Mundo. Mas o mais importante é nós tomamos consciência de que o futebol é um esporte coletivo e nós não temos mais Pelé, não temos mais Garrincha, não temos mais aqueles grandes líderes do passado. Nós temos o Neymar, que é uma liderança infantil, né? É verdade. Infelizmente, isso não resultou positivamente para o Brasil, né? Até acho que essa coisa do Neymar, a jovialidade do Neymar poderia ser muito positiva se nós tivéssemos um espírito de equipe. Isso realmente faltou no Brasil, né? E acho que a leitura principal, né, que é uma coisa que deve ser levada para a vida, né? De acordo com cada situação, você tem que ter uma atitude distinta, né? Que foi o técnico, o Scaloni, né, o Lionel Scaloni, fez na Argentina. A cada jogo da Argentina, ele montou a equipe de acordo com o seu adversário, que é o que deve acontecer na vida. De acordo com a situação que você tem que enfrentar, o problema que você tem que enfrentar, você tem que agir de uma determinada maneira, né? No campo nacional, a gente pode ver o Lula, nesta eleição que ele ganhou, ele agiu totalmente diferente das outras eleições que ele ganhou também. Interessante, ele montou uma frente, né? Sim. É exatamente semelhante ao que aconteceu no processo de democratização do país, né? Quando acabou a ditadura militar, foi-se um barco e a grande frente
que conduziu o país para a democracia. Falando em democracia, Franklin, era sobre um duro golpe durante os últimos anos, né? Nesse último governo que está terminando agora, dia 31 de dezembro. Ela continua funcionando, ainda que precariamente. Eu queria um olhar seu para a democracia brasileira. Ela superou muitas coisas, mas continuou firme, né? Exatamente, eu acho que nós tivemos 30 anos, né, depois que acabou a ditadura cívico-militar, né, como o pessoal costuma chamar, de 64 a 85, 84, 85, né, 85, e nós tivemos aí já um bom tempo de consolidação. Apesar disso, demonstrou que ela não é tão forte como poderia ser, né? Eu acho que nós tivemos duros golpes nesses últimos 4 anos, e a nossa, digamos, até sorte, vamos colocar assim, não gosto muito de usar isso, mas a nossa sorte foi que a Frente Democrática derrotou o fascismo que estava sendo implantado no país. E ainda tem uma série de resquícios, né? Aqui no estado de São Paulo mesmo, a gente vê que muitos dos que atuavam em Brasília nos últimos 4 anos vão vir atuar aqui em São Paulo. Então, acho que o problema foi, era nacional, agora será regionalizado. Nós, paulistas, teremos que ter um trabalho muito firme na defesa da democracia. A sociedade civil brasileira vai ter que lutar muito para resgatar o país desse retrocesso que ele mergulhou, né? Através desse governo. Deixa eu cumprimentar nossos convidados. Oi, Tainá, seja muito bem-vindo ao programa. Oi, um prazer estar com você aqui. Prazer é todo nosso, Tainá. Bom dia a todos. Estou muito feliz de ter sido chamada. Muito obrigada. E nós estamos felizes com a sua presença aqui nesse último ano do Perspectiva. O Rodrigo novamente volta ao nosso programa. Rodrigo Alencar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço o convite, também estou feliz de estar aqui com vocês nesse programa de encerramento, né? E compartilhar também a opinião do Franklin, que, olha, foi um jogaço. As pessoas estavam, às vezes, debatendo muito para quem torcer, e eu brinquei com os amigos, falei, eu vou torcer pelo jogo, que saiu muito gol, muito drible, e realmente, assim, foi uma experiência fantástica. Emocionante, né? Sim. É verdade. O que foi mais marcante para você em 2022, Rodrigo? Sem dúvida alguma, a eleição, né? Eu considero que foi um processo difícil, não só pelo caráter de mobilização de toda uma angústia, né, que estava posta do que a gente viveu. Tive muita surpresa também com um certo processo de esquecimento de pessoas que se chocaram muito com a gestão da pandemia voltarem a apoiar o presidente que a conduziu de forma tão desastrosa, né? E por fim, um pouco esse clima até de retorno de 2018, de quando, no processo eleitoral, muita gente voltou a brigar e a romper em função de posições que pareciam ter avançado, né? Então, eu acredito que as eleições desse ano, sem dúvida alguma, foi uma eleição histórica para o Brasil, né? Como vocês mesmos estavam dizendo, pela questão da defesa da democracia. Tainá, para você também foram as eleições ou você destaca um outro? Sabe, João, eu estava na eleição na base, né? Estava fazendo campanha de base. Nós conseguimos eleger o professor Gesemar, né? E foi uma vitória muito grande, porque ele é de São Gonçalo, que é de uma periferia, que é da zona do oeste do Rio, e ele é um candidato negro, né? E essa eleição, ela foi sem dúvida uma eleição muito, muito impactante. Eu ainda sou muito nova, mas eu participei de alguns processos eleitorais, porque eu sempre fui muito envolvida com política. E essa eleição, ela tava polarizada, mas era um sentimento diferente. Não era dois candidatos, era dois significados, né? Era o fascismo contra a democracia. E eu senti na população, né, na periferia, nos locais, que as pessoas, elas tinham medo, um medo muito forte, um medo muito crescente, e ignorância, né? O Bolsonaro, ele cresceu, né? Ele perdeu muito a base eleitoral dele durante a pandemia, pela forma como ele tratou e
e realizou todo esse processo, né, que acarretou em mais de 500 mil de mortes, mais de 600 mil mortes. E ele perdeu muito o eleitoral dele e ele passou a usar como moeda de troca o auxílio, né? E o auxílio, ele basicamente ele é a única forma das pessoas se manterem durante a pandemia, devido ao atual cenário de falta de desemprego, de instabilidade, dos preços tão caros no mercado. Então, o Bolsonaro usou o auxílio como uma moeda de troca. E ele veio crescendo nas eleições através da fake news, de que o Lula iria cortar o auxílio, de que se ele não fosse eleito, o auxílio seria extinguido. E esse foi o crescimento dele, a base dele. A campanha dele foi em cima disso. Então, e esse foi o aspecto que você achou mais relevante em 2022? Sim, o aspecto que eu achei mais interessante, sim, foi a eleição, com certeza. Porque a cada derrota, né, quando começou a contagem pelo Sudeste, então parecia que estava perdido. E aquele sentimento era um sentimento de impotência e era muito assustador, assim. A vitória do Lula foi uma diferença muito grande. O relatório Luz denominou o ano de 2022 como uma vanguarda de retrocesso no Brasil. Os dados do levantamento indicam que nenhum dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU foram alcançados ou tiveram desempenho satisfatório no país. O Brasil voltou ao mapa da fome, ao registrar 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e mais de 9 milhões de brasileiros estão desempregados. Isso acaba influenciando muito, né, na saúde mental do brasileiro, Rodrigo. Agora, tivemos um ânimo, como você e a Tainá destacaram, uma eleição do Lula e um novo momento para o Brasil a partir de janeiro. Mas que consequências esses episódios impactam na saúde mental do cidadão brasileiro? Olha, Joel, terríveis, né? Desde como a gente mencionou, da questão da pandemia até o momento atual, e não só da saúde mental pelo impacto vivido dos eventos públicos, mas pelo próprio sucateamento em que foi submetida a rede pública de saúde mental. A gente teve ali, durante esse governo, um retorno muito contundente das estruturas manicomiais, das comunidades terapêuticas, nas quais as pessoas ficam presas, sendo financiadas pelo Estado, e todo um projeto de desmonte do que a gente chama de luta antimanicomial no Brasil. Então, muito do que, né, se reconhece como avanço nessa área, como, né, o anticientificismo conhecido desse governo, foi combatido sendo ofertadas alternativas muito problemáticas, né? Geralmente como se a fé sozinha pudesse dar conta do sofrimento mental como um todo, né? Então, a gente tem um longo trabalho de reconstrução e é interessante que, né, já as equipes de transições já foi ali apontada até a criação de uma Secretaria Nacional de Saúde Mental, né? De fato é um problema que a gente tende a olhar principalmente em função dos atos de violência que vem crescendo, né? Ambientes escolares, atos de terrorismo, são questões que a saúde mental pode fazer muita diferença. Se você tiver uma política bem estruturada, como já existiu no SUS, na qual você tem matriciamento, saúde mental comunitária, no qual você acessa as pessoas, no qual você tem uma boa política de acompanhamento da população. Muito bem. Tainá, diante de todos esses dados que eu apresentei do relatório Luz, quais são as consequências desse retrocesso? Eu acho que principalmente para a violência, né? A violência, ela cresceu com dados alarmantes, né, com relação a atos de resistência, né, a violência dentro das favelas.
das comunidades. E também a violência em si pelo fascismo, né? As pessoas elas estavam com acesso ao porte de arma facilitado, né? Muitas dessas armas foram parar nas favelas, né? De forma facilitada também. E o governo Bolsonaro ele é muito agressivo. Então, até durante a pandemia, quando houve uma lei que proibia a entrada da favela, houve chacina. Então, recentemente houve uma chacina por conta de um policial morto, né? Então, ali na Vila Kennedy. E essa chacina houve mais de 9 mortos. Inclusive, eles foram para um outro território, né, na Pavuna, e mataram um garoto de apenas 12 anos, que estava entregando quentinha. Então, esses casos de chacina e morte de jovens cresceu num volume muito, muito alto. No Rio de Janeiro é mais visível a violência de Estado, né? Com uma atuação nefasta e de desrespeito aos direitos humanos pela Polícia Civil e pela PM. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem CEPAL aprova a Declaração de Santiago pelos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. A Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Os membros da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe aprovaram por unanimidade a Declaração de Santiago para proteger os direitos humanos das pessoas idosas. O anúncio ocorreu na conclusão da Conferência Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento e Direito das Pessoas Idosas na América Latina e no Caribe. No texto, os estados afirmam a responsabilidade em prover medidas e ações que garantam um envelhecimento saudável, com dignidade e direitos. O evento reforçou a implementação do Plano de Ação Internacional de Madrid, 20 anos após sua aprovação. O encontro reuniu representantes de 29 países membros da CEPAL e 3 membros associados, além de funcionários da ONU e dezenas de organizações da sociedade civil. Para o secretário executivo adjunto da CEPAL, Raul Garcia Buchaca, os países indicaram avanços no âmbito legislativo e em entidades especializadas em pessoas idosas. Ele destacou que a cobertura universal da proteção social dos idosos é uma forma segura para superar a desigualdade no envelhecimento. Na Declaração de Santiago, os países destacaram o papel crucial da Conferência Regional como espaço para avaliação voluntária regional do Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o envelhecimento. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a retrospectiva de 2022 com a Tainá Almeida e o Rodrigo Alencar. Bom, agora é com você, Frank. Vamos falar da nossa enquete, o que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje. Isso aí, quais são as enquetes de hoje? Vamos lá, João. Nós aqui do Observatório Terceiro Setor, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, como eu costumo dizer em todo o programa, né, mas serve para ter uma ideia de como é que as pessoas que nos acompanham nas redes sociais estão pensando a respeito do tema do programa. O programa de hoje, Retrospectiva 2022, nós temos a seguinte pergunta: 2022 foi um bom ano para você? E o percentual, as pessoas até que estão bastante otimistas, Joel. 69% disseram que sim, contra 31% que disse que não. Tá? A gente sabe que realmente este ano foi um ano muito atribulado, muito complicado. Mais de 692 mil pessoas morreram da Covid, acumulando desde o início da pandemia até hoje, com todas as situações que nós estamos vivendo de inflação, enfim. Mas eu até julgo isso foi bom para você, como que as pessoas tiveram a possibilidade de responder essa enquete, né? Sinal que estão vivas, né? Verdade, acho que nesse aspecto é uma coisa positiva, né? Agora você falando isso, me ocorreu. As pessoas respondem imediatamente, né? Se for uma boa semana, se o dia é interessante, elas não existe uma memória emocional, fica no inconsciente.
E talvez seja aquilo que os nossos convidados já falaram, né? A eleição deu um novo ânimo, deu uma nova esperança para essas pessoas, e elas consideram que foi um ano bom pela eleição que teve agora em outubro do Lula para presidente da República. É verdade. Agora, falando nisso, acho que até teria uma questão que eu gostaria de introduzir aqui para o debate, tanto da Tainá como do Rodrigo, né? Fala-se muito na memória coletiva, né? Aquela memória que fica no coletivo, aquele coletivo tem aquela ideia do que aconteceu, do que existiu, né? E aprender com o que foi passado e você seguir adiante. Mas, no entanto, a gente olhando, apesar do resultado positivo, ao meu ver, né, nas eleições presidenciais, né, nós vemos que quase 49% da população votou numa proposta de ação política que é bastante nefasta, né? Nós tivemos, por exemplo, nesses 4 anos, 692 mil mortes, né, pela Covid, a inflação voltando, os direitos humanos sendo desrespeitados, né, como a Tainá mesmo acabou de relatar aí, os episódios aí no Rio de Janeiro. E eu pergunto, da mesma forma que existe uma memória coletiva, existe uma amnésia coletiva, né? Porque como é que as pessoas podem esquecer fatos tão recentes, né? Eu começo pelo Rodrigo, para analisar essa questão pelo ponto de vista psíquico, essa coisa. Pode-se falar de uma amnésia coletiva, visto o resultado que nós tivemos, quase metade, né? A metade menos um, digamos assim, né? Acabou apostando numa perspectiva de sociedade que não é das mais democráticas? E deixa eu acrescentar, dar um exemplo no argumento do Franklin. A morte, né, pela Covid, sim, durante a pandemia, um número expressivo de pessoas que foram mortas, pessoas perderam parentes, amigos, tiveram comprometidos seus afetos, né? A questão maior é as pessoas poderem articular uma coisa a outra e, né, ter uma interpretação que permita o repúdio a isso, né? E, de fato, isso foi muito problemático, acho que por diversos fatores. Um deles foi a máquina de contranarrativa que eles tinham, né? Tecendo interpretações a respeito de tudo que acontecia e criando respostas quase imediatas, né, para a tragédia que eles mesmos criavam. E outro ponto, eu acredito que esteja relacionado em parte, um pouco de voto de cabresto, como nós vimos em algumas matérias, em algumas regiões do país, né? E isso aliado à ideia de que quanto mais precária está a nossa situação, mais imediatista a gente tende a responder às nossas necessidades, né? Então, isso é algo interessante, porque quando você aumenta a miséria, aumenta o empobrecimento, você diminui a capacidade das pessoas de responderem politicamente ao que está acontecendo. Porque é isso, elas vão responder à necessidade imediata. Quando você está preocupado com a sua sobrevivência, com a janta, com o que você vai comer no dia, fica difícil você prospectar a respeito tanto do futuro quanto do passado, né? Não é só do futuro. O passado também depende de um trabalho de elaboração no qual demanda organização da nossa parte, para a gente olhar, correlacionar as causas e poder, a partir dessa correlação, se proteger do que pode vir. Então, nesse sentido, o trabalho isso tem a ver com a questão da saúde mental, o trabalho de sabotagem das instituições, ele tem outros efeitos que eu acredito que retornaram de modo positivo para os interesses do governo atual, né? Não o suficiente para que ele ganhasse, mas o que fizeram no fim das contas foi deixar a pobreza aumentar para fingir combatê-la às vésperas da eleição, né? Isso não é sem resultado. Isso foi uma estratégia muito bem pensada e que deu um resultado, só não foi grande o suficiente, mas ele obteve parte da resposta que esperava, né, nas urnas. Tainá, eu citei no início do programa, em 2018 o Brasil voltou ao mapa da fome. E o argumento do Rodrigo é de que, com a fome,
33 milhões, pelo menos oficialmente, de brasileiros passando fome e insegurança alimentar, o cidadão comum perde o poder de reflexão, de enxergar a realidade que ele vive e propor soluções práticas do ponto de vista político. Você concorda também? Eu totalmente concordo. A nossa perspectiva, eu trabalho com um projeto chamado Necropolítica, né? Tudo Necropolítica. E eu fiz um TCC esse ano com o nome Periferias do Mundo e o Mundo das Periferias. E é impressionante como a nossa memória ela é rapidamente subjugada, né? Então, a questão da fome, ela mexe muito na questão dos preços. Por exemplo, no governo do Bolsonaro houve uma tentativa de mascarar os preços nos supermercados, na gasolina. E esse respiro que a população teve na hora de comprar, na hora de você ter esse dinheiro público, essa máquina pública fazendo campanha e distribuindo esse dinheiro, até mesmo a questão do auxílio, faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis naquele momento instantâneo, né? Então, esse momento instantâneo, as pessoas viram uma mudança, e eu ouvia muitas pessoas falarem assim, porque ele estava 4 anos no governo e não teve tempo suficiente para conseguir arrumar as coisas. E 4 anos são muito tempo, ainda mais para uma pessoa que passa fome, né? Então, essa política imediatista, que foi o gasto, né? Porque o Lula ele não combateu só o Bolsonaro, ele combateu a máquina pública, né? Houve muito dinheiro gasto nessa eleição, foi a eleição mais cara que o Brasil já teve, né? Então, houve muito dinheiro gasto nas eleições, tanto para conseguir mascarar esses preços, né, que já estão voltando ao normal, que já estão assustando novamente a população, né, quanto para manter o auxílio, ou os subornos, ou todas essas coisas que estavam acontecendo para conseguir manter esses votos, né? Mas um fato interessante, Joel, é que a base eleitoral do Bolsonaro aumentou, né, desde a última eleição. Então, ele não venceu, porém a base eleitoral dele ainda aumentou. E esse vai ser um problema para os defensores da democracia e para o futuro governo, né? Os casos de violência política no Brasil aumentaram 110% no período eleitoral em comparação com o início do ano, de acordo com dados do Observatório da Violência Política Eleitoral no Brasil. 2 dos casos mais marcantes foram o que ocorreu, um em Cascavel e outro no Ceará. Ontem um homem entrou no bar, esfaqueou e matou um cliente que declarou que votaria no Lula. E a morte do dirigente petista Marcelo Arruda, assassinado em Foz do Iguaçu pelo policial penal Jorge Guaranho, que era apoiador do Bolsonaro. Nós chegamos num nível de violência, num patamar muito grande, Rodrigo. Como agora a gente desata esses nós, agora a partir com um novo governo, né? Esse patamar de violência que está instalado no país? Bom, parte a gente já percebeu que o novo governo está muito atento, que é o desafio de diminuir o fluxo de armas, né, na sociedade brasileira, ou seja, uma contenção mínima ali do estrago que foi produzido, né, com todo esse estímulo ao armamento. Mas, sem dúvida, a gente tem um problema que como vai ser combatido todo o proselitismo político que foi feito nas instituições armadas brasileiras, né? Seja exército, seja polícias né, e todos os profissionais da segurança pública. Sem dúvida nenhuma, a gente tem um nó que é muito difícil de se visualizar como ele pode ser desatado, né, nesses próximos anos, de modo que essas instituições que supostamente, né, estão aí para
manter a sociedade brasileira segura, começam a fazer gol contra, né, e a promover insegurança como estratégia de um projeto político. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto, eu diria que seria despolitizar os quartéis, né, e as polícias estaduais, as polícias militares e civis, pelo trabalho, foi o único trabalho consistente, né, que o governo Bolsonaro fez, foi o das campanhas entre as organizações militares, né, ali presente em todas as formaturas e cerimoniais, ou seja, fazer um apelo muito forte para que esses agentes e oficiais o reconhecessem como um aliado. Né? Então, e aí, assim, esse é um desafio político, né? Ele não é só um desafio desse governo. Sem dúvida nenhuma, há de se pensar mecanismos para se evitar isso futuramente. Tá desligado o seu microfone, Joel. Para que se possa construir um novo momento na sociedade brasileira, né? Eu quero ver rapidamente você, Tainá. Aí no Rio tem uma especificidade que você já falou, né? Que é a atuação da Polícia Civil e Militar. Como fazer com que se mude, como combater esse problema do desrespeito aos direitos humanos, especialmente no Rio de Janeiro? Bom, primeiro entendendo que isso é um projeto, né? É um projeto de governo, é um projeto que faz com que as pessoas tenham recorram ao medo, né? Porque as pessoas elas acreditam que justamente pela questão das armas, elas acreditam que elas deveriam fazer a segurança delas porque elas estão desamparadas, e também pela mentalidade da polícia, né? Atualmente, dentro das periferias, as polícias elas estão invadindo casas, roubando moradores. Então, a polícia que deveria proteger, ela mata e rouba. Então, acaba tendo um surto coletivo de segurança. Então, esse surto coletivo de insegurança gera medo. E o medo alimenta esse projeto. Acredito que para mudar isso, teria que ter não só uma base contra esse tipo de governo, nas universidades, nas escolas, nas igrejas, né? E também uma reestrutura da polícia. Eu acho que esse é o tema o mais imediatista que a gente pode ter. Talvez não iria fazer efeito agora, mas daqui a uma outra geração a gente teria uma polícia diferente. Isso para que a esperança vença o medo no nosso país, né? Isso é que a gente pretende com o novo governo. Frank, aí eu agora vou falar Primeiro eu vou conversar com você, ouvinte, que está nos acompanhando, que esse é o Perspectiva, o último do ano, gravado ao vivo com 2 entrevistados, o Rodrigo Alencar e a Tainá Aguiar, falando sobre o que mais importante aconteceu no ano de 2022. Talvez antes de você falar dos projetos sociais, Frank, você pudesse fazer um comentário também do papel da imprensa nesse ano. A gente conversou um pouco antes do programa, a gente falou de destaques e me ocorreu esse agora, né? Para você, o seu olhar a respeito do como a grande imprensa atuou nesse ano de 2022, qual o papel dela foi fundamental ou não, né, segundo a sua visão? Olha, Joel, acho que a grande imprensa ela sempre tem, isso tradicionalmente, um olhar bastante conservador a respeito das transformações no país, né? Mas também, de uma maneira geral, não todos, mas de uma maneira geral, elas, apesar de ser conservadora, quer também, boa parte dessa imprensa conservadora, um certo pacto civilizatório, né? Acho que tem um certo limite. E, de uma certa forma, a grande imprensa contribuiu para divulgar todas as mazelas, todos os desmandos
desses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, né? A princípio estavam muito bem afinados com as questões econômicas, mas a partir do momento que ia avançando a administração do governo federal, começaram a denunciar também, principalmente com a questão da pandemia, né? Eu acho que isso foi a grande pedra de toque, o diferencial, né, da forma como a grande imprensa acabou se colocando, porque realmente é de uma forma brutal o que foi feito pelo governo federal, né, o descaso total com a população brasileira no caso da Covid, a destruição consentida da Amazônia, né, com desmatamento, com a pouca falta de combate com os incêndios criminosos que aconteceram na Amazônia, e isso a grande imprensa divulgou. Né? Tudo bem, podia ter avançado mais, mas acho que o papel foi fundamental, pelo menos de demonstrar os absurdos que estavam acontecendo e que na administração do governo federal. Isso, de uma certa forma, contribuiu para que fosse formada essa frente que foi eleita contra esses desmandos todos que aconteceram nesses últimos 4 anos, contra essa barbárie que estava sendo instalada no país e que a perspectiva era de se perpetuar. Né? Está desligado o seu microfone, Joel. Desculpe, Flávio. Você falou de crise climática, também ela não foi combatida. Né? O Centro Nacional do Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais recebeu somente 17,9 milhões no orçamento de 2021, o menor valor desde a sua criação. E o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima tem dados sobre estratégias que visam reduzir os riscos climáticos do país. Você vê que nós estamos terra batida, né? Agora sim, Franklin, nós vamos para o que... Como fazer quem tiver interessado em projetos sociais, causas de direitos humanos, você ouça a dica do Frank Valverde, que vai trazer para vocês informações importantes. A dica que eu tenho a dar é que as pessoas acompanhem o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais. E lá vai acompanhar também o quê? As informações sobre o Brasil e sobre o mundo. Né? As nossas redes sociais que nós estamos inseridos são o Instagram, né, com @Observatório 3 Setor, e no facebook.com/Observatório 3 Setor. Nesses 2 casos, o 3 é em numeral. Isso é fundamental para você acessar as nossas redes. E os programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo agora, neste momento, eles ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Né? O canal do Observatório no YouTube está lá, você encontra os nossos programas e, além dos programas também, é possível encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta acessar por Observatório 3, em numeral, Setor. Lá você terá todas essas informações e o acesso aos nossos programas realizados aqui na Rádio Brasil Atual. Joel. O Brasil tem mais de 11 milhões de casos de depressão diagnosticados, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Um levantamento feito pela Ipsos revela que 49% dos brasileiros se preocupam mais com a possibilidade de ter depressão ou ansiedade, e que deve ter se intensificado durante o processo da pandemia. Né? Bom, mas a depressão e a ansiedade, mais a depressão do que a ansiedade, ainda é um tabu no país. Ô, João, sim. É um tabu, as pessoas ainda têm muita dificuldade. Tem vergonha de falar que, olha, eu sou depressivo e tal, preciso de ajuda. Eu mesmo de poder, vamos dizer assim, legitimar a tristeza, né? E a gente tem um discurso social muito forte do self-made man ainda, de que tem que pensar positivo, tem que acreditar e acontece, como se isso bastasse por si, né? E não basta. Claro que é importante ter disposição para lidar com as adversidades, mas por vezes isso é usado como forma de você não necessariamente combater os afetos negativos, vamos dizer assim, né? A tristeza, o desamparo, mas por vezes até segregar quem
está deprimido, por exemplo, está nessa condição, né, de como se isso fosse uma característica de personalidade, uma má qualidade de alguém. Ou seja, a gente ainda julga muito moralmente. Essa característica pertence ao ser humano, né? Em todas as épocas foi assim, né? Segregar a pessoa que tem algum problema psicológico, né? E ela, achando que o isolamento dela pode ser uma solução. Então, isso aqui é interessante, depende muito da comunidade, né? Você tem diversos trabalhos que vão apontar que em determinadas tribos, aquele que na nossa comunidade é chamado esquizofrênico é um pajé, às vezes até uma liderança espiritual. Então, na verdade, depende muito de como a sociedade se organiza a partir dessas diferenças, né? Então, as sociedades na nossa história que, ao invés de segregar, chegavam a dar destaque. Né? E isso é importante justamente para a gente poder ter no repertório maneiras diferentes para lidar com isso, ao invés da segregação, que é muito presente na sociedade ocidental, né? Principalmente europeia, da Idade Média até hoje. Isso que acontece, tá, no Rio, no projeto onde você coordena, a população de baixa renda continua segregando aquelas pessoas que são portadoras de problemas psicológicos, seja depressão, ansiedade, ou até mesmo coisas mais graves como a esquizofrenia? Sim, isso acontece. As pessoas que são diagnosticadas com depressão, ansiedade, elas são, às vezes, culpabilizadas por isso, né? Ou tem esse pensamento de você tem que pensar positivo, a vida vai melhorar. E esse sofrimento é um sofrimento, ele existe, ele não é algo inventado, né? Ele está ali, ele está persistindo, inclusive devido às tantas coisas que estão acontecendo atualmente, isso causa um impacto muito grande no emocional das pessoas, né? Uma coisa interessante, né? Que muito se fala que a polícia é a que mais mata e a que mais morre. Porém, a polícia brasileira, ela mais morre devido a problemas psicológicos, né? Devido a suicídio. Então, essa falta de ter uma oportunidade de um tratamento, ela é crucial na hora de você tratar de uma população, inclusive de uma população que deveria estar ali para proteger as outras pessoas, né? O policial que não tem tratamento adequado, ele acaba causando morte de outras pessoas e também a morte de si mesmo, né? E isso acontece em diversos locais, até pela falta de oportunidade de tratamento, né? As redes públicas como os CAPs, que antes atendia pessoas com depressão e ansiedade, agora não atendem mais, se tornaram privadas, e esse tratamento ele foi terceirizado para as clínicas da família, sendo que as clínicas da família, em sua maioria, não tem nenhum psicólogo. Interessante levantar o aspecto da Tainá, Rodrigo, com os policiais, né? Pouco se fala sobre a condição psicológica de um policial que trabalha na rua, a carga horária e o impacto que esse trabalho de repressão ao crime pode causar na pessoa. Frank, agora eu vou com você de novo. Vamos ouvir as notícias e destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Perfeitamente, João. Antes de dar a notícia, né, eu gostaria de convidar todos e a todas para visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br. Lá vai encontrar uma série de matérias, muitas delas tratando sobre os direitos humanos e também sobre a cidadania. Entre as matérias mais lidas no nosso site, nós temos, por exemplo, uma matéria que tem uma lista de 8 canções que foram censuradas durante a ditadura militar. Canções como Apesar de Você, do Chico Buarque, Proibido, do Caetano Veloso, e para não dizer que não falei das Flores, conhecida também como Caminhando, do Geraldo Vandré. E uma série de outras canções lá. É uma matéria muito gostosa de ser lida, né? E quem gosta de MPB vai encontrar essas várias músicas que foram proibidas durante a ditadura militar. Outra matéria que tem um destaque importante, Joel,
Para não dizer que falou de Flores, do Geraldo Vandré, foi um hino, né, da nossa geração. Duas vezes, vamos né? embora, que esperar não é saber. Não, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exatamente, João. Essa música, ela fez sucesso. Quando foi lançada, né, logo depois foi proibida, que ela participou do festival no final dos anos 60, e depois, na época da redemocratização do Brasil, ela aí foi liberada, ela ganhou as rádios novamente. Então, ela teve dois momentos importantes na história do Brasil, quando ela foi lançada e depois da época da redemocratização do Brasil. E outra matéria que é importante, que eu quero dar destaque, é sobre adoção tardia, quando não se define idade para amar. Né? Muitas crianças, às vezes, elas ficam nos orfanatos e não são adotadas porque são um pouquinho mais velhas. E não, para você amar, você adotar, você pode adotar a criança um pouco maior também, não precisa ser aquela que é recém-nascida, né? Que às vezes é a preferência por muitos casais na hora da adoção. Né? Então essa é uma matéria também muito importante. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, Joel, né? Já que nós falamos que o Brasil chegou a 690 mil, né? Mais de 690 mil pessoas mortas por causa da Covid, é uma matéria que fala sobre o relatório que mostra a desigualdade no acesso à vacina contra a Covid-19. É uma matéria que foi escrita pela Júlia Bonin, né? E diz o seguinte: o Brasil teve mais de 690 mil mortes por Covid-19 durante a pandemia, que ela ainda continua, né? Ela vai e volta, né? Está intermitente, infelizmente, e sendo que a maioria dessas vítimas, 424 mil, já havia vacina disponível em 2021, e a desigualdade no acesso à vacina, e o tema do relatório que foi lançado pela Oxfam no Brasil, isso no dia 23 de outubro, né? Isso durante o 13º Congresso de Saúde Coletiva. Né? E é importante a gente continuar dizendo que quem ainda não se vacinou, né, nas 4 doses, né, e tem possibilidade, vacine-se, e aquelas pessoas que só tiveram 2 doses, incentivar para ir lá tomar a 3ª e, quando for o caso, tomar a 4ª dose. E mesmo os pais e mães, né, já começarem a dar as doses para as crianças, que ainda não as que não tomaram ainda. Tem muitos pais que são responsáveis, sim, e levaram seus filhos para vacinar. O Brasil nunca teve problema com a questão da vacinação, né? Tradicionalmente foi um país que sempre vacinou, que sempre aceitou as campanhas de vacinação, e isso protegeu a nossa população durante anos. Nós mesmos, né, Joel? Tanto eu como você, nós estamos vivos hoje porque nossos pais nos levaram para vacinar. É uma tradição do país. Nesses últimos 4 anos que entrou essa visão aí anti-vacina, isso prejudicial para todos e para todas. A gente precisa novamente voltar a acreditar nas vacinas e na ciência. Essas matérias todas que eu falei, Joel, só para encerrar, elas são encontradas no nosso site com recurso de audiodescrição, que possibilita que as pessoas deficientes visuais tenham acesso aos nossos conteúdos, Joel. Nós estamos no último bloco do programa Perspectiva, hoje falando sobre a retrospectiva de 2022 com a Tainá Almeida e o Rodrigo Alencar. O Frank, você falou da pandemia, da Covid. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Nésio Fernandes, disse que a nova alta de casos da Covid-19 no Brasil está relacionada à omissão do governo federal no combate à doença. Durante os 3 anos de pandemia, o Brasil teve 691 mil mortes por Covid e registrou mais de 35 milhões de casos. Bom, Rodrigo, a pandemia afetou o comportamento dos brasileiros. A população de baixa renda que não pôde fazer isolamento porque tinha que ganhar, foi para as ruas trabalhar. E, claro, aumentou o risco de ser contaminado. Da classe média para cima teve isolamento, ou seja, a angústia de várias classes sociais durante a pandemia, aquelas que tiveram que ir para a rua com medo de contrair a doença, porque tinham que ganhar dinheiro para se sustentar a si e a família, e aquela que se isolou, né, criando vários problemas de afetos, mudando a dinâmica, né, da própria família. Sem dúvida, a pandemia chamou muito a atenção para o quanto nós podemos nos chamar de comunidade, né? Porque o que se viu foi uma cisão muito radical nesse sentido, em que pessoas que tinham, né, condição a uma proteção e a um cuidado, e pessoas que não. Né? Vamos lembrar que a primeira morte por Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica, né, que
pegou a doença da sua patroa, que havia acabado de chegar da Itália. Então, e aí toda essa questão da exposição, né, soube-se no início da pandemia que teve empresas que proibiu seus funcionários de usarem máscara para não causar pânico nos clientes. Essa era o discurso, né? E foi o discurso do governo Bolsonaro, né? De negar, né, pelos impactos que a pandemia, pelos impactos que poderiam causar à economia, né? Pois é, eu acredito que a pandemia ela evidenciou a cisão que a sociedade brasileira evita, né? Olhar, que é justamente essa cisão de classe e muitas vezes de raça que é tão presente na nossa sociedade desde a sua fundação. Então, e aí é interessante que, ao mesmo tempo, né, teve, por mais que tivesse acesso a tratamento, a isolamento, muita gente morreu de todas as classes sociais, porque o vírus não faz essa distinção, né? E aí isso nos remete à nossa condição comum de mortais, né? E de que não importa a quantidade de dinheiro, a gente continua tendo um corpo que padece. E aí isso foi fundamental de uma certa forma, essa constatação, justamente como forma de resgate da importância do SUS, né, que já vinha sendo atacado, não era de agora, e que ainda tem aí os seus desafios, né, mas como vocês mesmos estavam mencionando, o Programa de Imunização Nacional, né, o PNI, ele sempre foi referência no mundo, então, quando o mundo inteiro passa a olhar para isso e a gente poderia ser um modelo, não conseguimos. Ô, Tainá, esse drama aconteceu muito e foi muito frequente nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Sim, porque houve uma completa histeria, né, com relação à informação. No início da pandemia poderia ter sido evitado muitas mortes. Porém, o negacionismo, eu acho que foi o maior fascínio na pandemia, né? O presidente dizer que é só uma gripe, que as pessoas deveriam trabalhar, até mesmo depois de todas as mortes, ainda falar, há um termo muito usado por eles, né? A economia está assim por causa da galera que fica em casa, né? Então, assim, mesmo depois de terem 690 mil mortes, ainda se usar isso como desdém, né? Como se fosse a responsabilidade daquela pessoa que ficou em casa, que a economia está desse jeito. Então, também não houve oportunidade para na pandemia para você ficar em casa e lavar as mãos. E muita gente não tinha acesso a esses álcool em gel, que ficaram a preços absurdos, né, astronômicos. Eu lembro que uma aferidor de pressão, tá, eu tava mais de R$100. E isso é sem condições para uma pessoa que mora... Sem acesso à população. A população da renda não teria acesso a um aparelho desse para medir. Ou seja, foi um período muito difícil que a gente espera que um dia esse governo seja responsabilizado pelas suas ações, sobretudo em relação à população de baixa renda, não só no Rio de Janeiro. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria o destaque final do Frank Valverde. Joel, meu destaque é o seguinte, pela retrospectiva 2022. A esperança voltou, mas temos que ficar com o espírito sempre atento para que a barbárie não dê o ar da graça novamente no Brasil. Seu destaque final, Tainá, agradecendo novamente a sua presença no nosso programa, esperamos contar com você em 2023. Obrigada. Olha, eu acho que a esperança voltou agora, mas precisamos de uma frente unida para nos próximos anos, para 2028. A gente precisa conseguir restabelecer
uma frente contra o fascismo, porque o Lula, essa última eleição, né? E depois do Lula a gente não tem nenhum nome na esquerda para conseguir ter uma chance de vitória mais para frente. Muito bem. Rodrigo Alencar, seu destaque final. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final da sua participação em nosso programa? Eu gostaria de frisar, né, fazendo jus ao nome do programa de perspectivas, que algo que eu gosto de pensar com perspectiva é uma boa política de regulação das big techs no Brasil, né, as redes sociais, as ferramentas digitais, para que elas nunca mais possam ser usadas como meios de sabotagem da democracia, né, e que a gente não veja mais se proliferarem discursos aqui como anti-vacina. Né? Então, assim, esperamos que o Estado brasileiro possa se juntar a outros países na vanguarda do cuidado da coisa pública no que diz respeito ao ambiente digital e a gente possa garantir essa frente aí na defesa da democracia. No final do Perspectiva, o último programa do ano, eu não peguei rapidamente, em 30 segundos, Rodrigo, festa de Natal e final de ano, você como psicanalista, o que você aconselha para as pessoas solitárias, para as pessoas que sofrem de ansiedade nesse momento de festa? Olha, João, é interessante você dizer isso, porque essa, de fato, é uma época crítica, né, para as pessoas, é uma época no qual a gente tem um aumento dos índices de suicídio. Então, o que eu diria para as pessoas é não menosprezem, né, esse período, se cuidem, busquem, planejem formas de se cuidarem durante essa passagem. São momentos que podem ser muito, muito intensos, né, seja pelo tipo de convívio com a família ou pelo não convívio, né, independente da situação, por vezes situações de luto, de conflito. Então, quem, né, faz acompanhamento, buscar ali a sua rede de apoio, ter o seu contato, porque, de fato, é um momento difícil, né, para ultrapassar, sobretudo as pessoas que estão fragilizadas psicologicamente. Obrigado novamente, Rodrigo, pela sua participação. Como eu estava dizendo nesse último programa ao vivo do Perspectiva, eu quero fazer uma menção à equipe que nos acompanhou, né, Franklin, durante o ano, o Gabriel Iguchi, que até 2-3 semanas atrás estava com a gente aqui, a Ana Clara Godoy, que faz a produção do programa, a Yara de Andrade, a Joana Ferreira, a Júlia Boninha, a Sueli Santos, que junto comigo e o Frank Valverde estiveram aqui apresentando esse programa em 2022. Esperamos contar com essa equipe, né? Nós voltaremos no ano que vem sempre com o objetivo de trazer a melhor informação sobre direitos humanos e, claro, sobre o funcionamento dos projetos sociais realizados pelas organizações da sociedade civil. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Tainá Almeida, que é coordenadora do projeto Visões de Mundo da Rede Emancipa Sem Fronteiras, do Rodrigo Alencar, que era psicanalista e doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele é autor do livro Fome da Alma, Psicanálise, Droga e Pulsão na Modernidade. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Saúde Pública. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.